Boa tarde a todos. Vamos para mais uma aula de Gestão e Agricultura para a turma do terceiro ano do ensino médio de curso técnico de agronegócio. Então, hoje, gente, nós vamos continuar a aula sobre as culturas fenológicas e hoje é a fenologia do café. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai ver nessa aula? A gente vai continuar vendo os estágios fenológicos, só que dessa vez o do café e conhecer os pontos de colheita do café. Então, vamos lá. Então, animados para conhecer a fenologia do café? Cadê a animação do povo? Terceiro ano? Vamos lá, gente. Então, vamos lá. Quem aqui não aprecia um saboroso café? Hein? Quem toma café? Quem que não toma café aí, gente? Não é possível. Tô sempre com o meu aqui, ó. Tem que acordar e tomar um café maravilhoso para acordar para a vida e para mais um dia. Então, vamos lá. Então, vamos ver agora as fases fenológicas que a gente pode ver na plantação de café. Certo, gente? Então, o ciclo fenológico do cafeeiro. Então, o ciclo fenológico do cafeeiro, que o nome científico é Coffea arábica, eles têm as fases vegetativas e reprodutivas que duram, em média, gente, 2 anos, né? Diferente de muitas plantas que estudamos, o cafeeiro, ela vai emitir essas inflorescências na primavera e vai frutificar no ano seguinte. Então, as fases fenológicas do cafeeiro é dividido nessas 6 fases. A primeira é a vegetação e formação das gemas foliares. A segunda é a indução e maturação das gemas florais. A terceira é a florada. A quarta, a granação dos frutos. A quinta, a maturação dos frutos. E a sexta, repouso e senescência dos ramos. Certo? Então, essas são as 6 fases que a gente vai estudar da fase fenológica do cafeeiro. Então, gente, vamos lá. Em relação à questão do período, né? O primeiro ano, gente, ele vai enfocar na fase vegetativa. No crescimento, que vocês sabem que a fase vegetativa, ele predomina no crescimento das folhas, né? Do desenvolvimento e altura da planta. Então, o primeiro ano do pé de café vai focar nesse período vegetativo. Então, no segundo ano, que vai ser o período reprodutivo, que a gente vai ter o fruto, né? A produção do café mesmo. Então, vocês podem ver aqui, ó, que no primeiro ano, você tem aqui esse período vegetativo, né? De setembro a março, deixa eu botar aqui o laser aqui para vocês verem. Nesse primeiro ano, o pé de café passa pelo período vegetativo, de setembro a março, que vocês estão vendo aqui, né? Que tem a vegetação e a formação dessas gemas florais, né? Então, nessa fase aí, vai crescer, né? Aceleradamente as folhas e os ramos. Então, o foco aqui nesse primeiro ano, nessa fase aí da vegetação e das gemas florais, vai crescer as folhas e os ramos. E formar as gemas, né? Essas gemas florais é que vai gerar os frutos, né? As flores, né? Que vai gerar futuramente o café. Agora, os meses de abril até julho, vocês estão vendo aqui, ó, nesse primeiro ano, ocorre a indução e maturação das gemas florais, né? Então, nessa fase, o clima já esfria, né? Que é um pouco assim, o inverno já chegando, né? Maio, junho, julho. E aí chove menos. E aí, nessa fase que a planta vai diminuir o ritmo de crescimento, não vai estar mais como essa aqui, que vai estar, né, aumentando o crescimento e a formação de folhas. Nessa fase, que já é o inverno, no primeiro ano, ela vai estar diminuindo esse ritmo e as gemas vão amadurecer. As gemas que foram formadas aqui nessa fase, né, de setembro a março,
elas vão florescer nessa fase aqui de abril até julho. Então, e aí julho e agosto você vai ter uma fase de repouso, né? Que a planta vai entrar em dormência justamente pelo período do frio e da seca, né? Aí vai passar por um período de estresse, né? O estresse térmico e a uniformização da florada. E aí, gente, no segundo ano, como vocês estão vendo aqui, no ano 2, né? Que eles vão passar pelo período reprodutivo, vai a formação dos frutos, né? Do fruto do café. Então, ele também passa por várias etapas também, né? Nesse segundo ano. Essa primeira etapa aqui é a florada, chumbinho e a expansão dos frutos, né? Que ela vai de período de quê? De setembro até dezembro. Então, nessa fase, vai ser a fase bem inicialzinha, assim, do fruto, né? Que eles chamam de chumbinho, que é bem pequenininho, e vai expandir esses frutos. Aí vem aqui granação dos frutos, né? Que os frutos vão maturar mais, vai mudar de cor, né? E a partir daqui, ó, até junho, que ele vai maturar completamente e vai ter essa modificação do vermelho para o amarelo, depois vai para a cor que a gente conhece, né? Aí, julho e agosto, ele vai entrar na senescência e aí vai ser a colheita, né? Na verdade, a colheita é até junho, tá, gente? Até essa maturação completa dos frutos, que é entre maio e junho. E a partir de julho e agosto já tem a senescência. Então, depois que tem a maturação completa dos frutos, é que eles vão entrar em declínio. Aí a planta vai realizar uma poda natural e vai redescansar para iniciar o ciclo. Entenderam? Então, o ciclo do café dura 2 anos. O primeiro ano, que é o período vegetativo, ele vai focar no crescimento da altura da planta, das folhas, começa as gemas florais, né? Para, no segundo ano, ser a produção dos frutos do café, tá? Então, essa aqui é uma reportagem que fala sobre a cafeicultura paranaense, né? É muito importante para a nossa região, que eles têm aproximadamente 8.000 produtores rurais. Então, 85 deles exploram atividades em agricultura familiar, né? Que também é muito importante no crescimento e desenvolvimento da agricultura. Os pequenos produtores que fazem com que a gente, como o Paraná, seja essa potência na produção do café. Então, esses produtores da agricultura familiar são muito importantes e que fazem o Paraná ser essa potência. Então, vocês sabiam, gente, que a cafeicultura paranaense ele está concentrada nas regiões aí de norte pioneiro, norte, centro-norte, né, e o noroeste do estado. Então, ele está nessa parte mais de norte e noroeste, que tem mais unidades das unidades produtivas do café. Então, tem essa reportagem aqui, vocês podem olhar, depois eu vou botar o link lá no Google Classroom para vocês darem uma olhadinha. E aí vocês vão conhecer um pouco mais sobre esse programa que tem do IDR Paraná, que é o programa do café. Então, eu não vou passar essa reportagem aqui para vocês, para a gente ler, mas eu vou deixar lá disponível no Classroom para vocês darem uma lida, tá? Então, vamos lá? Vamos conhecer, gente, as fases da cultura do café? Vamos lá. Cadê vocês? Estão aqui comigo ainda? Vamos lá. Vamos conhecer a fenologia do café. Tomando o meu aqui. Vamos começar aqui com fase 1. Qual é a fase 1? Vegetação e a formação das gemas. Então, nessa fase 1, você tem o quê? A vegetação e a formação dessas gemas vegetativas. Então, ela ocorre o quê? Naquele período, gente, que a gente viu naquela tabela, de setembro a março, né? Setembro a março, que é uma região primavera-verão, né? Que se caracteriza por dias longos. Então, esse período que vai estabelecer a base para esse desenvolvimento dessa vegetação e formação dessas gemas, essa fase 1.
Fase 2. Indução e dormência das gemas florais. Essa segunda fase, gente, é de indução. Tem essa diferenciação, crescimento das gemas. Tem vendo uma setinha aqui mostrando ó, a indução e o crescimento. Então, essas gemas florais vão entrar em dormência, que vão se preparar para a próxima fase. Então, nesse período, gente, que vocês sabem que é de abril a agosto, né? Vocês sabem que os dias são mais curtos, então, nesse período, você tem uma diminuição, uma mudança hormonal, né? Das gemas. Então, essa indução floral, ela passa por um processo de dormência. Então, nesse período, que é um período de inverno, então, entre o outono e inverno, né? Que ele passa por esse processo de dormência. Então, esse período, o cafeeiro precisa, sim, desse estresse hídrico, né? Pela seca, para uniformizar e maturar essas gemas que foram geradas na primeira fase, na fase 1, e agora estão em período de repouso. A fase 3 é a florada. Olha que bonito que é, né, gente? A formação das flores, né? Bem bonita. E ela vai na fase de início, assim, de setembro a dezembro. Vai a florada e vai até a expansão desses frutos do café, né? Então, a ocorrência de chuva, você vê que é um período também voltado também para o verão, né? Primavera, verão. Após um período de restrição hídrica que houve no inverno, você vai influenciar, né? A qualidade dessa florada. Então, nessa florada tem a quebra da dormência dessas gemas florais, que vai desencadear pelas primeiras chuvas, né? Então, essas chuvas fazem com que as flores se abram, né? E é uma fase belíssima, vocês podem ver que lindas essas flores aí, mas é uma fase também muito crítica e tem que ter muito cuidado, né? Para não ter chuva excessiva, para ter abortamento dessas flores. Então, é uma fase muito bonita e também muito sensível na produção do cafeeiro. A fase 4, gente, é a fase da granação. Olha como tá já os grãos bonitos de café. Então, eles já são aí no período de janeiro a março, né? O verãozão lindo aí. Então, já tem essa formação dos grãos. Nessa fase, se tiver um estresse hídrico, pode ser prejudicial. É uma fase que a gente espera que tenha chuvas, né? Que para a produção dos frutos. Mas se tiver estresse hídrico nessa fase de granação, pode causar esses defeitos aí, né? E de preto, verde, ardido e até o cochamento dos grãos. Os grãos ficarem bem, como se fosse bem ralinhos, né? Eles não vão estar tortuosos e cheios como estão bonitos esses verdes que vocês estão vendo aí. A fase 5 é a maturação dos frutos. Olha como é lindo, gente. Como que fica lindo essa mudança da coloração, né? Então, nessa fase, que é de abril a junho, né? Já é um período finalzinho, assim, de inverno. Então, vai depender da periodicidade do cultivo e a acumulação da energia solar. Então, aproximadamente 600 milímetros que se espera após a florada principal. Então, nessa etapa que a gente que já tem a maturação do café, né, que já está pronto para colheita, essas deficiências hídricas, se tiver, né, pode beneficiar a qualidade do produto. Que é uma fase bem de inverno mesmo que se espera, né, que essa deficiência hídrica possa beneficiar. Então, é assim que a gente vai colher o café já no final da fase reprodutiva, na maturação. É assim que a gente vai colher ele, bem bonito já, né? Com uma cor assim meio vinho. Então, vamos entender um pouco desse ponto de colheita do café, né? Vamos entender um pouco
desse ponto da colheita dele. Então, os grãos, gente, do café precisam ser colhidos maduros, né? Eles são chamados aí de cereja. Ó, com uma cozinha dele bem bonita assim, ó. Parece uma cereja, né? Vocês comem cereja por aí? Uma delícia também, cereja, adoro. Então, tem que estar nesse ponto aqui, porque se ele tiver assim, meio amassadinho, aí já passou do ponto. Então, eles devem ser colhidos nesse aspecto cereja. Então, nesse aspecto cereja, ele está maduro e você tem o maior peso desses grãos, né? O teor de acidez titulável, que é uma das características da qualidade do café, o total também vai estar adequada. A quantidade de açúcares totais e sólidos solúveis totais. Então, essas são as características que se espera em relação à acidez, a quantidade de açúcares e o aspecto físico, né, que vocês estão vendo na qualidade do café. Certo? Então, o Paraná, gente, chegou a ser um dos maiores produtores de café do mundo, décadas atrás, né? Com uma adoção de processos que garantem essa rastreabilidade e a qualidade do produto. Então, o café paranaense vem ganhando o mercado nas cafeterias especiais e prêmios em concursos regionais e nacionais. Então, tem essa outra reportagem aí, gente, sobre os cafés, o pioneirismo dos cafés do norte aqui do Paraná e a sua importância sobre os cafés especiais. Cadê vocês? Estão aqui comigo ainda? Cadê vocês? Quero ver vocês, cadê? Estão comigo ainda? Estão aqui? Vocês entenderam? O que é que eu retorne para vocês entenderem um pouco mais do processo? A gente já pode praticar? Podemos praticar? Vamos lá, fazer um exercício. Então, vocês como técnicos de agronegócio vão prestar uma assistência técnica sobre o manejo do cafeeiro, né? Com base nesse estudo aí que vocês viram, né? Sobre as fases fenológicas do café. Qual seria a estratégia de manejo para promover uma floração abundante e saudável? O que é que vocês acham? Eu vou dar uns 3 minutinhos para vocês pensarem um pouco aí. Pensem aí o que é que vocês podem fazer de manejo para ter uma floração boa do cafeeiro. Lembra da fase da floração, quando ela é... Vamos lá, vou dar 3 minutos, já volto. E aí, tudo bem? Alguém quer dizer? Alguém quer dar alguma opinião sobre o que é que pode ser feito para promover uma floração abundante nos cafeeiros, gente? Tem que respeitar o quê, gente? O que é que tem que respeitar para promover essa floração abundante? Eu ouvi alguém falar o quê? Vocês falaram o quê? Vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer para o manejo. A gente, para promover essa floração abundante, o que é que a gente precisa? A gente precisa entender a fase fenológica do ciclo, né? Então, o que é importante, gente? É otimizar o quê? As condições hídricas, respeitando o período que ele vai ter. Tem período que o café vai precisar desenvolver. No período de floração, ele precisa de quê? Ele precisa de... uma fase que ele precisa estar entre essa transição do primavera para o inverno, então ele tem uma restrição hídrica, né? Então tem que otimizar essas condições hídricas e nutricionais. Inclusive, gente, a gente tem que estar observando o solo, né? Monitorando também irrigação, dependendo da fase fenológica que esteja o café, e fornecer nutrientes, principalmente de solo, que for necessário, né? Então, aplicando essas técnicas para a gente induzir um pequeno estresse hídrico, que é o que é necessário para o período de floração, né? Porque na fase
primavera, verão, houve um momento de chuvas, então teve aquele desenvolvimento das folhas, aumento, né, da altura da planta, e ele precisou passar por um estresse hídrico para aflorar, tá? Esse período de floração. Então, essas estratégias são essenciais para garantir uma floração mais robusta. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o trabalho. Vamos aqui falar sobre o trabalho que vocês vão fazer o seminário semana que vem. Deixa eu fechar aqui essa página. Eu vou abrir outro slide aqui para a gente conversar. Tá aparecendo aí para vocês? Certo. Vocês vão se dividir em grupos de 5 pessoas e vão falar dessas fenologias. Anotem aí, por favor. Cada grupo de 5 vai falar sobre essas fenologias, cada um de uma, né? Um vai falar de cana-de-açúcar, o outro de feijão, mandioca, tomate, arroz e algodão. Aí, quais são os pontos? Importância da cultura dessa fenologia, cultura da cana-de-açúcar para o Paraná. Fases fenológicas, vocês vão citar. Germinação, emergência, vegetativa, certo? Não tá aparecendo aí? Vocês estão vendo ainda a tela? Ai, não creio. Foi a gente ou foi eles? Oi? Voltamos? Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Caiu aqui a conexão, um minutinho. Deixa eu falar para vocês. Então, vocês vão se dividir em grupos de 5 pessoas. Anotem esses temas, que na semana que vem, na quarta-feira, na primeira aula de Gestão em Agricultura, os grupos vão apresentar esses pontos. Importância de cada cultura para o Paraná, as fases fenológicas e o manejo da cultura. Então, a professora mediadora Adriane, aí você me passa, Adriane, os nomes dos alunos e a cultura que cada um vai trabalhar, né? Por favor, eu estou com a lista geral deles aqui, mas aí eu já vou saber, e a partir da semana que vem, na quarta-feira, na primeira aula, eu já vou chamando os grupos para vir apresentar para mim, falar um pouco da fenologia, da cultura que eles escolheram. Então, anotem esses pontos que eu vou querer que vocês citem quando vocês forem apresentar. Gente, essa é a primeira nota de Gestão em Agricultura que a gente vai trabalhar. Vai ser esse seminário. Ela vai valer 2 pontos de um total de 10, porque a gente vai fazer várias atividades avaliativas. E a próxima atividade é uma prova que vai ser uma prova objetiva que vocês vão fazer pelo computador, certo? Então, essa é a primeira atividade avaliativa valendo 2 pontos. Eu quero que sejam formados os grupos de 5 alunos e cada cultura que cada um vai trabalhar, porque na quarta-feira que vem eu vou chamar cada grupo para me explicar esses pontos. Então, vocês vão começar cana-de-açúcar, qual a importância da cana-de-açúcar para o Paraná? Qual é as fases da cana-de-açúcar? Vegetativa, quais são as fases? Tem V1, V2, o que acontece em cada fase? Na fase reprodutiva, o que acontece em cada fase reprodutiva até a maturação? E como é que maneja essa cultura? Então, tudo isso eu vou querer que vocês me tragam no trabalho, que vocês vão apresentar para mim. Eu quero ouvir a voz de vocês, quero ouvir vocês na próxima. Fechou? Quantos grupos ficaram? 6 grupos. Temos 50 minutos. Então, mas a gente não acabar não ficando em 50, né? Então, 6 grupos. 40. Vou botar 40, né? Então, em torno de 6 minutos. 6 minutos para cada. Dá para falar rapidinho? Pode fazer um panorama geral, né? Importância é menos de 1 minuto, né? Fenologia, vocês conseguem falar em uns 4 minutos. E vocês terminam com manejo. Porque o tempo é muito curto. Mas se for preciso, a gente pega as 2 aulas. Se for necessário, tá bom?
Mas eu acredito que a gente, se não conseguir fazer em 6, a gente expande para 10 e a gente usa um pouquinho da segunda aula. Vocês acham melhor 10, tá bom? Melhor? Então eu vou estipular 10, a gente faz os primeiros grupos na primeira aula e na segunda aula a gente usa um tempo para fazer os outros grupos. Então 10 minutos para cada grupo, para me trazer esses pontos aí. Vocês vão... Não entendi, vocês querem fazer individual? Ah, um mapa conceitual? Se eu conseguir ver, né? Porque eu queria ouvir vocês, assim. Mas pode trazer, sim. Se eu conseguir ver esse mapa conceitual, eu acho que é uma ideia muito legal, né? Que o colega teve. O mapa conceitual é muito interessante para você conseguir produzir o conhecimento. É uma ótima opção, sim. Se vocês conseguirem fazer, vai ser perfeito. Tá bem? Combinado, então? Quarta-feira que vem, 6 grupos. Aí você me passa, Adriane, os nomes deles e as culturas, que eu vou chamar por... Aí você me passa aqui, né, pelas informações oficiais, os nomes deles e os grupos para a gente fazer para eu chamar por ordem, tá bem? Vamos para a segunda aula? Vamos lá? Cadê vocês? Volta aqui comigo, voltem. Tudo certo aí nos grupos? Podemos ir para a segunda aula? Vamos lá. Então, deixa eu só trocar aqui esses slides. Não é esse. Aqui. Estão me ouvindo? Eu vou começar a segunda aula, tá? Vamos lá. Eu vou dar início aqui. Então, vamos que vamos. Boa tarde novamente a todos. Vamos dar início à nossa segunda aula do dia de hoje, de gestão e agricultura. E hoje vamos falar do Pocã. Na primeira aula, vocês falaram tanto da região de vocês, é riquíssima e é o município maior produtor de Pocã do Brasil. É o município de vocês, de Cerro Azul, né? Então, maravilhoso. Então, vamos falar um pouco sobre o Pocã, né? Que vocês, para a gente valorizar a cultura, que vocês trabalham aí para produzir o Pocã aqui. Inclusive, eu comi um Pocã hoje no almoço, depois do almoço. Adoro. Vamos lá? Vamos entender um pouquinho da fenologia do Pocã. E a gente encerra hoje a fenologia, que a gente encerra, na verdade, na quarta-feira que vem com os trabalhos de vocês. E aí a gente dá continuidade naqueles ciclos de produção que a gente viu na primeira aula, que é antes da porteira, dentro e pós-porteira. A gente vai ver todos os outros ciclos de produtividade do agronegócio. Então, vamos lá. Então, gente, nessa aula nós vamos conhecer sobre os hábitos de crescimento da tangerina Pocã e entender os estágios fenológicos, né, da tangerina. Na primeira aula, eu lembro que um aluno perguntou sobre o período, e a gente vai aprender, conhecer hoje um pouco dessa fase, desse ciclo do Pocã. Então, vamos conhecer sobre a cultura da tangerina Pocã, tão rica, tão famosa aí na região de Cerro Azul, né? Então, vamos comigo, vamos junto. A tangerina Pocã, gente, o nome científico dela é Citrus reticulata blanco. Ela é a variedade da tangerina que é mais cultivada e consumida no Brasil. Então, o Paraná é o 4º maior produtor de tangerinas do Brasil. Só perde mesmo para São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul.
mas em relação à produção, o município maior produtor de pocã do Brasil é justamente a região de vocês, de Cerro Azul. Então, vocês são o município maior produtor de pocã do Brasil. Mas em produtividade geral, o Paraná é o quarto maior produtor de pocã. Então, vamos conhecer um pouco do ciclo de vida da tangerina pocã, né? Então, ela passa por todas aquelas fases que a gente tem estudado durante todo esse período de fenologia. Deixa eu só pegar aqui o laser. Então, passa por essas fases que vocês conhecem, né? O repouso vegetativo, que geralmente, gente, é no período de inverno, né? É um período de que tem menos chuvas, é um período de geadas, é um período de uma restrição hídrica, né? Você tem uma quantidade de água menor, então é um período vegetativo. Depois você tem a floração, né? A floração é quando agosto a setembro, né? Mais ou menos. Então, nessa fase tem a chegada da primavera, né? Então, tem o retorno das chuvas. E aí as gemas, né? Vão despertar para que ocorra a floração e a polinização das flores. Aí, nessa fase que vai começar a floração para a produção dos frutos. Depois da fase do repouso vegetativo, que coincide com o nosso inverno do Paraná, né? Então, nesse período reprodutivo, né, frio e menos chuvoso, que a planta reduz o crescimento e quando ela chega em agosto, setembro, ela começa a aumentar as chuvas, ela começa a florar e aí ela está pronta para a formação dos frutos. Depois dessas duas fases que chega a fase do vingamento, ou a gente chama também de chumbinho. Essa fase geralmente é de outubro a novembro, né? O auge aí da primavera. Então, já ocorreu sim a polinização na fase anterior, na floração, que ocorreu a polinização, né, das flores. Então, essas flores que foram fecundadas nessa fase de floração, elas passam por esse período de vingamento. Então, nesse vingamento, essas flores fecundam e começa a formar os frutos. E eles chamam de chumbinho por causa do tamanho dele, né? Bem pequeno, assim, do tamanho de um chumbinho. Então, essa é uma fase bem crítica, né? E bem importante, assim, para que ocorra a formação de frutos, né, bem espessos de qualidade. Então, depois dessa fase de repouso, de floração e de vingamento, que é a formação dos primeiros frutos, vem a fase do enchimento. Essa fase do enchimento, gente, é de dezembro a abril, que é o auge do verão, né, do nosso verãozão. Então, nessa fase, os frutos que permaneceram nessa fase de chumbinho, né? Os frutos que permaneceram, eles vão aumentar de tamanho. Então, já tem um aumento de tamanho desses frutos e a acumulação de todos os nutrientes, de açúcares, né? Dos sucos e dos nutrientes nessa fruta. Então, nessa fase aqui de enchimento, nessa fase é muito importante que tenha, sim, uma boa disponibilidade de água e nutrientes. Então, essa é uma fase que não pode passar por estresse hídrico. É uma fase importante de águas, né? Que vocês tenham bastante irrigação para que esse fruto, né, do pocã cresça e se desenvolva. Então, aí essa fase de enchimento, depois dela vem qual? A maturação. Qual é o período da maturação? Ela vai no período aqui de maio a julho, que é uma fase assim, mais de inverno, mas os frutos já atingiram, né, a sua maturidade, então ele já tem o acúmulo de açúcar que precisa e atinge essa coloração laranja característica
que a gente conhece no pocã, né? Então, essa cor laranja lindíssima que temos o pocã. Então, nessa fase, você tem uma acidez, né, diminuída, né? E o sabor é docinho e equilibrado do pocã. Aí, nessa fase também, a gente tem a maturação e a colheita também desse pocã. Então, essa fase aí de maio a julho é a fase ideal para colher os pocãs. Então, aqui vão estar frutos maduros com esse sabor maravilhoso, cor, a laranja, né, bem característico e um tamanho adequado para o consumo. Anotaram aí essas fases do ciclo de vida do pocã? Anotaram? Vamos lá. Então, vamos conhecer ela individualmente, cada fase do crescimento vegetativo e reprodutivo da tangerina pocã. Então, a fase de repouso vegetativo e a indução floral, né? Nessa fase, eles chamam de um repouso, é como se fosse o sono necessário. Então, nessa fase, as temperaturas estão mais baixas, né? Uma fase de inverno, como vocês viram ali naquela slide anterior. Então, nessa fase vegetativa, você tem desse repouso, né? Você tem uma planta que entra em dormência. Então, e o pocã passa por esse período que você tem uma dormência e uma derrubada das flores, né? Então, ocorre quando esse período de repouso vegetativo, indução floral, como vimos, a gente vai sempre repassar isso, ocorre na fase de outono e inverno, né? Que é os períodos mais frios. Então, o crescimento das novas folhas e ramos vai ser interrompido, a planta vai diminuir sua atividade metabólica e cessa a divisão celular das gemas. Então, é uma fase, gente, que pra gente é como se fosse repouso. A planta está descansando, ela precisa desse descanso para acumular energias que vai ser necessária, né, para as próximas fases reprodutivas. Então, essa fase é muito importante. A planta não vai gastar seu açúcar, seus nutrientes, né? Então, eles vão armazenar essas reservas de carboidratos nas folhas para a próxima temporada, certo? Vamos para a próxima. Depois do repouso vegetativo, indução floral, temos temos o quê? A brotação, gente. A formação das flores e dos frutos, né? Principalmente aí dos frutos, como vocês estão vendo nessas fases, que vai da R1 até a R7. Então, são as fases reprodutivas em que ocorre a brotação e florescimento. Então, vamos lá, vamos falar de cada uma delas. Na R1, você tem os botões verdes são cobertos pelas folhas. Essa aqui, gente, essa fase que você está vendo, presta atenção aqui, ó. Na R1, você tem os botõezinhos aqui, ó, coberto pelas folhas. Esse, gente, é o primeiro sinal de que essa indução floral funcionou. Essa indução floral que aconteceu na fase anterior, né? Que ele entrou em repouso e começou o processo interno para formar as gemas, né? E depois dessa fase de repouso e indução floral que vai começar. E a partir de R1, que é a primeira fase da reprodutiva, vocês vão ver esses botões verdes cobertos. Então, nessa fase, vai acontecer logo após o período do repouso, que vocês viram ali, um repouso, que vai acontecer um período de frio e de seca. Então, essas gemas vão brotar nesses primeiros botõezinhos, certo? Eles são minúsculos, são bem pequenos, né? Totalmente verdinhos e estão escondidos aqui no meio das folhas. Então, essa fase R1 mostra que acabou o período vegetativo. Então, ela mostra assim, ó, começamos
o período reprodutivo. Em R2 acontece o quê? Os botões verdes estão mais aparentes, então eles estão cobertos apenas pelas sépalas, né? Então esse ramo vai crescer um pouco mais. Esse aqui é a fase R2, vocês estão vendo? Esse aqui é o que vocês estão vendo, não sei se vocês conseguem ver direito na imagem, são chamadas sépalas. Estão vendo aí? Essa estrutura verde aqui que vocês estão vendo aqui perto dos botões são chamadas sépalas. Então, elas são cobertas apenas por essas sépalas nessa fase R2, né? Então, esses botões florais, eles vão crescer um pouco mais, né? E vão se projetar para fora, como está acontecendo aqui nessa fase R2. Então, eles vão continuar bem verdinhos, como vocês estão vendo aí, né? Mas vão ter uma visualização muito melhor, eles estão mais verdes, eles estão mais individualizados, que você vê para fora aí. Então, essas ainda estão sendo protegidos por essas pétalas, né, chamadas sépalas. Entenderam? Vamos lá para o R3. O que é que temos em R3? Você já tem o quê? Botões brancos, visíveis. Então, olha esses botõezinhos brancos aqui, tá vendo aqui no R3? Vocês estão vendo aqui no slide? Então, essa fase aqui, começa a crescer, esses botões florais que se desenvolveram aqui na fase R1, R2, começam a crescer e se expandir, certo? Então, nessa fase, você vai ver logo essa coloração branca das pétalas que vão aparecer na ponta, certo? E nas laterais. Esse é um estágio de transição, né? Ela é bem rápida, então indica que a abertura das flores estão bem próximas. Então, ele vai indicar, R3 indica, está bem próximo da abertura das flores. Depois temos R4, que os botões já estão já não estão tão abertos, já se alongaram. Então, em R4, esses botões brancos estão alongados. Eles chamam esse estágio, gente, de cotonete. Parece mesmo, né? Um cotonete não fica assim, bem alongadinho, né? Quando você vê o algodão, bem assim. No cotonete, quando vocês vão utilizar. Então, essa fase aí é chamada essa fase R4, certo? Nessa fase R4, ele vai atingir o tamanho máximo, né? Esse aqui eles vão se fechando e aumentando o tamanho máximo antes de se abrir. Então, ele ficou meio comprido, né? Não tão aberto como foi na R3, que vocês viram, que estavam as pétalas abertas. Aqui, então, já está fechando e eles ficam compridos e cilíndricos, né? Então, esse período que vocês chamam de período conhecido como esse estágio de cotonete. Então, essa é uma das fases mais importantes da produção do pocã. Por quê, gente? Porque é uma fase que pode ter a formação de pragas, né? Então, tem que ter bastante cuidado, tem que fazer um manejo para expelir essas pragas. Então, é uma fase muito importante, certo? Vamos para R5. R5 é a fase eles chamam de ântese. Nessa R5, as flores ficaram totalmente abertas. Ela aqui, tá vendo, gente? Então, na R5, as flores se abriram totalmente. Já estão prontas para serem polinizadas. Então, esse é o ápice, R5 é o ápice da florada. Essas pétalas brancas, elas se abrem completamente e expõem os órgãos reprodutivos, né? Esses estames aqui que vocês estão vendo com o pólen amarelo. Tá vendo, gente? Aqui no meio das pétalas. Então, tem o estame e o pistilo, que é bem no centro, né? O estame é esse redondinho maior, mais para fora. E o pistilo é esse amarelinho para centro. Conseguiram ver? Então, essa fase aí é a fase que o pomar fica perfumado e vai atrair os polinizadores, que são as abelhas. É essa fase aí que vai ocorrer a polinização feita pelas abelhas. E aí a flor está como, gente? Ela está pronta para receber o pólen e fecundar, certo?
E a partir daí a gente vai para R6. E acontece o que com R6? Essas pétalas vão cair. Olha aqui, ó, R6. As pétalas caíram. É um período crítico para se definir a florada. Então, essa fase de R6, ela ocorre logo depois da floração, né? Da polinização, da ântese, na verdade, da fase R5, e aí as pétalas vão cair. Então, nessa fase, as pétalas vão murchar e vão cair no chão, né? O que vai sobrar é o que, gente? Aquela fase amarelinha que vocês viram ali, né? Que é o estame e o pistilo, né? O que vai sobrar é o centro da flor, que passou pela fase reprodutiva, né? Então, esse é um período muito crítico, porque se tiver, gente, também um ataque severo de fungos, vai acabar com a produção do pocã. Então, é uma fase também importante com relação a manejo para um cuidado, principalmente com fungos, nessa fase aí da queda das pétalas. E, acabando essa fase de brotação e florescimento, você tem o primeiro broto de frutificação, que é esse aqui que vocês estão vendo aqui, ó, que é chamado de chumbinho. Tá vendo aqui como fica a primeira fase de frutificação de chumbinho? Nessa fase, gente, não tem mais flor, né? O ovário, né, da reprodução foi fecundado e começa a crescer, né? Se transformou nessa esfera aqui para começar a crescer e produzir o pocã. Então, começa aqui essa fase, né? Essa é a fase final de reprodutiva e que a gente espera daí para o pocã começar a desenvolver esse fruto, né? O fruto vai começar a desenvolver, certo? Então, essa fase é o final da fase de floração e você tem o início do fruto, que é eles chamam de chumbinho, esse estágio R7 aí, certo? E aí, depois, gente, você começa até o quê? Vocês estão comigo? Não estou vendo vocês. Vocês começam até o quê depois de sair? Depois dessa fase reprodutiva, você vai desenvolver e crescer esse fruto. Esse fruto que passou pela floração, que teve essa fecundação, que começou a formar esse broto pequeno, que é um chumbinho, vai começar a desenvolver e crescer. Então, essa fase de desenvolvimento e crescimento do fruto, também ocorre 3 fases dela. Uma é a divisão celular e a fixação. Então, o chumbinho que vocês viram ali na fase final de R7, ele vai começar a crescer, aumento de células a partir da casca, chamada de pericarpo. Depois ele tem a expansão celular. Então, essas células já existentes, gente, vão se expandindo, esse fruto. Essas células produzidas vão se expandindo. E os gomos que vocês conhecem da tangerina, elas vão começar a se encher de suco. É nessa fase que o diâmetro da pocã vai aumentar drasticamente. Então, essa fase de expansão dividiu, aumentou a célula, expandiu na fase 2. E a fase 3, gente, já vai maturar. Então, o crescimento já vai desacelerar, a energia da planta vai se voltar para a qualidade interna desse fruto. Vocês estão vendo essa figura aí, gente? Aqui do lado direito, aqui? Estão vendo? É linda, né? Então, ela tem um parâmetro aqui, gente, que vai diferenciar essas fases aqui, ó, da divisão celular, expansão e maturação, certo? Então, gente, nesse daqui, o que vocês têm aqui, esse aqui tem um número, tá vendo? Que tá em DAFB. Eu não vou cobrar isso, mas eu vou citar aqui para vocês, né? Então, essa fase 0 aqui do DAFB, que tá dizendo aqui, ó, a fase 0, gente, era aquela fase de flor. Vocês lembram daquela fase de flor que caiu as pétalas e desenvolveu? A fase 0 é a flor.
Então, essa fase 1 aqui, ó, gente, essa fase primeira aqui de divisão celular, ele tem 85 DAFB. Onde é que ele tá já? Ele já tá por aqui, ó, por aqui. Então, já que a gente já formou o broto, o chumbinho, ele começou a se dividir. Ele começou a se dividir para expandir novamente. Depois, né? Na fase 2, ele vai se expandir. E essa fase de expansão, gente, que é que você vai ter após aqui, a partir de esses 170 aqui, ó, você já tem a fase de expansão e depois para maturação que vocês vão conhecer essa fase aqui, gente, não é a fase final de maturação. É a fase que está se expandindo para maturar. Então, a maturação é quando já chegou ao seu estágio e cor e desenvolvimento e nutrição do fruto completo, certo? Então, na maturação que você tem, gente, a casca não é mais verde, né? Você tem o quê? Ele sai daquele verde que vocês viram, que desenvolveu a partir do broto, do chumbinho, até esse amarelo e finalmente esse laranja característico da tangerina pocã. Então, gente, esse período que ele tá assim, lindo, desenvolveu, cresceu, encheu, maturou, que vai ter a colheita. Então, gente, essa fase da colheita é muito importante você saber a fase correta para que chegue nas características, porque eles vão ser determinados por características físico-químicas de qualidade da pocã. Então, é o momento ideal que você tem essa relação, gente, de açúcar e acidez, né? Não é isso que a gente espera, da pocã, que tem a acidez. Então, tem que ter uma acidez, uma quantidade de açúcar controlada, né, gente? Então, você tem que estar observando isso direitinho, certo? Vamos lá? Vamos revisar aqui? Vocês estão aqui comigo ainda? Ainda tenho vocês aqui comigo? Cadê vocês? Olha aqui pra mim, olha aqui. Vamos revisar tudo que a gente viu aqui do ciclo. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse ciclo de desenvolvimento de frutas cítricas, em que tá a laranja, o pocã e dentre outras, o limão, ele segue, gente, um padrão internacional, certo, gente? Se vocês têm aí na produção de cerro azul, de pocã, uma produção para exportar, eles têm que seguir essa escala BBCH. É uma escala internacional do macro estágios das frutas cítricas, então inclusive do pocã, certo? Vamos dar uma revisada aqui no que a gente viu das fases fenológicas do pocã. Vamos lá. Então, o estágio 0 foi o que, gente? Que a gente viu? Repouso e brotação. O que que você tem aqui? Então, você tem o repouso, descanso, né? Das folhas. E essa fase está em dormência. Aí tá desenvolvendo o quê? Ainda o início das gemas. Em relação a essa escala BBCH, ele está o quê? Entre 0 e 0,7. Então, esse é o estágio 0, que você tem essa fase de repouso. E aí, depois do repouso, gente, acompanha aqui também, ó. Aqui nessa escala, aqui nesse gráfico que vocês estão vendo aqui. Vamos acompanhando junto. Depois desse repouso, a gente vai desenvolver as folhas, né? Então, você tem essas folhas visíveis, as primeiras, né? Então, você vai ter essas primeiras folhas que vão se expandir e ter o seu estágio final. Então, essa aqui está entre BBCH 11 e 19. O estágio 3, gente, já repousou, já brotou, já desenvolveu as folhas. O que vai fazer agora? Vai continuar o crescimento vegetativo, né? Vai ter o crescimento dos ramos. Tá vendo aqui? Os ramos estão se desenvolvendo. Então, esse BBCH está entre 31 e 39, certo? E aí,
Depois daqui ele vai para onde? Depois que ele desenvolve, que ele repousa, que ele forma as folhas, que ele tem esse crescimento dos ramos e das folhas, ele vai florescer. Então, depois desse estágio 1, 2 e 3, a gente vai para o estágio de florescência, que tem os botões florais, certo? Então, nessa fase, o BBCH está quanto? Entre 51 e 56. Certo, gente? Então, nessa fase aí, você já tem as pétalas se alongando, todas aquelas fases que a gente viu em R1 a R7, certo? Você já tem essas pétalas se alongando, abrindo a flor e formando aí os botões, né? Tem a fase de cotonete também, então lembra aqui, ó, a fase do cotonete que a gente viu? Então, essa fase aqui também continua a fase de R1 a R7, temos aqui o florescimento, né? Então, aqui essas pétalas vão se abrir e depois elas vão cair e formar, gente, o quê? O primeiro fruto, né, que vai ser o chumbinho. Então, essa fase de florescimento é o estágio 6, que está entre BBCH 65 a 69. E o estágio 7, gente, vocês estão acompanhando aqui, né? Inverno, primavera, primavera, fim da primavera, dezembro, tá vendo? Aqui, ó, os botões florais, aqui formando chumbinho no estágio 7, que vai começar a desenvolver o fruto. Tá vendo aqui que já é no fim do verão, início do outono, certo? Começa a frutificar e você tem aqui, ó, a expansão desse fruto, daquela fase ali que a gente viu de desenvolvimento do fruto. E no estágio 8 ele vai maturar, ó como saiu de verdinho para esse laranja característico, lindo, que vocês estão vendo aí, que está com BBCH, já está em 89. Então, essa fase aqui é matura e colheita. Você vai maturar e colher, que é o momento ideal para mudança de cor e colheita do fruto, certo? Para consumo e a gente colher esses pocãs para a gente se deliciar. E aí acaba, ele vai retornar o ciclo que vocês estão vendo aqui. Então, é um estágio 9 de senescência que começa novamente o repouso. Então, vocês viram aí, vocês estão aqui comigo? Olha aqui, vocês viram aí que essas fases, né, gente? Esses parâmetros, gente, são parâmetros internacionais, que quem produz o pocã e quiser fazer exportação, as que a nível interno também tem seus parâmetros, claro, sempre, né? Tem que padronizar. Então, você vê que é um período assim, ó, gente, que começa de um inverno a outro, né? Até a produção completa do pocã. Cadê vocês? Estão aqui? Entenderam? Essas fases fenológicas do pocã. Vamos lá. Ó, não vai dar tempo de passar esse vídeo, mas eu vou deixar o link lá para vocês, tá? Eu vou deixar o link lá para vocês do vídeo. Quem aí, algum de vocês aí já plantou pocã em casa? Já plantou? Tem alguém plantou pocã em casa aí? No seu vaso? Hein, gente? Alguém plantou? Cadê vocês? Já plantaram? Esse vídeo aqui vai mostrar como é que você vai plantar, vai adubar e podar esse pocã, né? Para você produzir, inclusive em casa, né? Em um vaso bem grande, assim, que você pode produzir o pocã no seu quintal, tá? Não vai dar tempo de passar ele, né? Porque a gente está próximo ao fim da aula. E então, vamos fazer o que agora? Vamos praticar. Cadê vocês? Vamos praticar o que a gente estudou hoje, né? Eu vou dar aqui o quê? Uns 3 minutinhos, uns 4 a 5 minutinhos. Se vocês terminarem antes, a gente discute antes, né? Vamos aí, virem aí, converse com o colega, tô vendo que já estão conversando com os colegas. Virem e conversem com seus colegas sobre essa questão aqui, sobre o pocã. Vamos lá, gente? Então, o que é que nós temos durante o inverno?
a tangerina pocã entra em repouso vegetativo, naquela fase que estudamos hoje. Então, o que acontece nessa fase de repouso vegetativo? O processo influenciado pela queda da temperatura e pelo estresse hídrico, né? Então, é o que é necessário nessa fase. Gente, vocês sabem do que a gente discutiu hoje? O que vai acontecer se esse produtor decidir irrigar em excesso essa plantação? O que acha que vai acontecer, gente? O que vocês acham que vai acontecer se nessa fase de repouso vegetativo o produtor for lá irrigar e botar um montão de água nesse pocã? Eu vou dar 3 minutos para vocês discutirem aí. Discuta aí com o colega e a gente vai discutir sobre o que vai acontecer. 3 minutos para vocês. E aí, alguém se habilita a falar? Eu quero ouvir a voz de vocês, gente. Todo mundo está ouvindo a voz de vocês. O que vai acontecer com o produtor, gente, que vai irrigar em excesso esse pocã em estágio vegetativo? Cadê? Eu quero ouvir a voz de vocês. Cadê? O que vai acontecer? O que tem que acontecer nessa fase vegetativa, gente? Tem que acontecer o quê? O estresse hídrico. E se ele molhar demais essa planta, vai acontecer o quê? Se molhar demais, vai acontecer o quê, gente? Vai dar o quê? Olha, no seminário eu só vou ouvir a voz de vocês, viu? Não vou falar. Eu quero ouvir em voz alta, viu? Já que vocês estão aí calados, eu quero ouvir a voz de vocês. E vamos lá. Então, vamos socializar? Já que vocês não estão querendo conversar comigo, vamos falar sobre o que vai acontecer agora aí com essa planta aí, né? Na fase vegetativa, nessa fase aí de repouso, o que vai acontecer? Ah, meu Deus, ele vai causar um desastre na produtividade da safra, gente. Esse excesso de água, a planta vai entender o quê? É uma fase de repouso e você põe um montão de água, que as condições para crescer estão perfeitas. Então, gente, essa fase de repouso, que depois tem a indução floral, se você não tiver o estresse hídrico, ao invés de transformar essas gemas, né, que foram produzidas nessa fase, em flor, ela vai continuar produzindo apenas folhas e ramos. E aí, o que vai acontecer, gente? Vai apodrecer essas raízes. Essa água vai acumular no solo e vai gerar encharcamento. Então, vai abrir aí espaço para as pragas, né? Para fungos, né? Então, esse estresse hídrico é necessário nessa fase. Se não for respeitado, essa planta não vai florar para ter todo aquele desenvolvimento até a produção dos frutos, certo? Então, além disso, né? Então, a brotação, se ocorrer a brotação, gente, vai ser muito tardia, né? Não dando tempo do fruto desenvolver um tamanho, né? E um espessamento, né? Uma expansão necessária. Inclusive, pode matar essa planta, né? Causar, né? Esse excesso de água, causar, né? Uma asfixia, né? Não é só a gente que sofre asfixia, não. A planta também. Que é o momento dela de estar em repouso, né? E ela vai estar encharcada. Então, pode sofrer esse excesso aí e vai fornecer esse fungos, né? Pode ter esse desenvolvimento do fungos e matar essa planta, gente. Imagine se não respeitar essa fase, se não respeitar cada estágio, a quantidade hídrica que necessita, nutrientes, solo, se não tiver todo esse equilíbrio, não vai conseguir o objetivo desse fruto maravilhoso que temos aí do pocã. Certo, gente?
Tudo bem aí? Então, vimos hoje sobre o pocã, tão importante na região de vocês, né? É um fruto maravilhoso e parabéns a essa região de vocês, que é o município que mais produz pocã no Brasil. Então, hoje vimos sobre os hábitos de crescimento, né, da tangerina pocã, sobre os estágios fenológicos e na próxima aula teremos os seminários que eu quero ouvir vocês, né, sobre as culturas. Tá certo? Então, eu desejo a vocês uma ótima tarde e vejo vocês na semana que vem com os seminários. Um abraço a todos e tchau, tchau.